Estação Livre de volta e nós estamos hoje aqui celebrando 110 anos de dois gigantes brasileiros, Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento. A experiência de Abdias do Nascimento como detento no Carandiru nos anos 40 gerou uma série de textos que foram lançados no ano passado no livro Submundo. E aí nós fomos conversar com a autora do prefácio, que é a Denise Carrascosa, sobre a importância dessa obra. Bom, o livro Submundo, Cadernos de um Penitenciário, do escritor intelectual, ativista, farol Abdias Nascimento, na verdade, constitui um conjunto de textos produzidos a partir de entrevistas, impressões pessoais, memórias, do momento em que Abdias fica encarcerado na Casa de Detenção de São Paulo, que é chamada popularmente de Carandiru, entre os anos de 1943 e 1944. Ou seja, é um trabalho que é etnográfico, jornalístico, mas é um trabalho também poético, memorialístico, porque ele registra de modo bastante belo e crítico as suas impressões e as suas dores daquele processo de encarceramento, daquele espaço. Ele já faz, então, um registro importante, né, desse momento, dessa história do Brasil, dessa história das prisões, da história de como a prisão brasileira constituiu um poderoso maquinário de tortura e violência contra os corpos de pessoas pobres, negras, periféricas. Eles continuam chegando, ou então voltando. É a cena diária das prisões fechadas. Uma rotina que não muda porque a criminalidade não desaparece. Ao contrário, seus índices se agravam entre nós numa relação muito estreita com o processo de urbanização acelerada que estimula migrações, alimentando esperanças que só se concretizam para uma minoria. É importante essa reflexão retrospectiva que nós podemos fazer sobre a história das prisões no Brasil, pensando o sistema penitenciário paulista a partir do nascimento da Casa de Detenção de São Paulo, na década de 20, e como que na década de 40, como consequência do processo de industrialização, pauperização de populações, inclusive migrantes, nordestinas, negras, pobres, o Carandiru se apresenta como solução para a governabilidade, para a territorialização violenta, marginalizante dessas pessoas. O Carandiru, a partir da década de 40, vai vendo um crescimento exponencial dessa população carcerária, que tem como alvo direto a população negra empobrecida, a população nordestina empobrecida, e Abdias está escrevendo da década de 40, entre 43 e 44. Então, é exatamente nesse período que o acúmulo das violências contra corpos empobrecidos, marginalizados, negros, começa a se constituir num lugar de invisibilidade. As vozes dos meus companheiros dançavam no espaço, ensaiando a canção dos detentes. Contemplemos os céus estrelados pelas grades da nossa prisão, e o luar, lindos sonhos prateados, vem sorrir a nossa ilusão. Abdias, já um jovem homem negro, um jovem militante ativista, que muito curioso, muito insurgente em relação à situação das pessoas pobres enegrecidas no Brasil, ele já há um filtro, já há um olhar crítico que se dá pelo trabalho poético com a linguagem. Então tem um olhar que agrega arte, filosofia, cultura, uma curiosidade imensa pela cultura negra brasileira aos projetos de resistência e construção de uma efetiva democracia para o país. E eu me deixava absorver na beleza mística daquele momento, descia o coro sacro de alguma capela em que os cânticos fossem coloridos pelos raios de sol, tingidos de várias cores, ao atravessar o filtro dos vitrais. Então veja, aí já temos o dramaturgo, o poeta, não é? O crítico, o filósofo, o ativista.
né? Nesse pequeno exemplo de texto de Submundo, nós já temos aí a iminência, né? A potência de acontecimento que foi Abdias Nascimento nesse país que continua sendo como farol para intelectuais, artistas, políticos, né? E, enfim, como alguém que projetou formas de democracia efetiva para a nossa nação.